Oh, salve, salve, Santa Catarina, Brasil, mundo! Através do aplicativo ND+, o Clube da Bola pode ser assistido em qualquer parte do planeta. Eu sou Marcelo Cabral e ficamos juntos até as 3 da tarde, falando de futebol, de esporte catarinense, a Série B, as últimas do Avaí da Chape na Elite, um bate-papo com o goleiro Tiepo do Verdão, tem a Série D com Joinville e Brusque, a Segundona Nacional, convidados especiais e a participação dos nossos multiespectadores. Meus amigos, meus brothers, minha senhora que é fã do Clube da Bola. Estamos precisando da sua participação, de todos vocês. clubedabola@ricsc.com.br é o nosso e-mail. Tem também o facebook.com/Clube da Bola RIC. Esses são os nossos canais para interagir com vocês. Mande sua pergunta, sua foto, tem comentário, tem sugestão para o programa, tem reclamação? Manda também que a gente vai ler aqui ao vivo no Clube da Bola desse sábado. Como sempre, participando aqui comigo nos estúdios em Florianópolis, o Data Fábio Machado. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, colegas do programa Clube da Bola. Mais uma semana agitada, né? Dentro, fora de campo, bastidores, enfim. Muita coisa aí para a gente debater neste sábado e mais uma vez, né, Mancha, agradecer o carinho e a recepção durante a semana que nós temos em relação a esse produto, a esse programa Clube da Bola. É impressionante a audiência, é impressionante a quantidade de amigos e amigas que nesse momento estão aí do outro lado da câmera assistindo esse programa. Algum 0800 essa semana, algum evento de inauguração, lançamento de algum produto esportivo? Não, temos bastante convite. Não provoca, legal, não começa. Ó, já a gente vai falar de Série B, vai falar de Série A, boa tarde do Badá, do Juca, dos nossos comentaristas, mas vamos começar abrindo já o assunto mais falado no esporte essa semana, com certeza, foi a acusação de estupro do jogador Neymar. Vamos entender um pouco mais sobre o caso. A denúncia é pesada. Você foi estuprada. Foi. Você foi agredida fisicamente. Foi. Me agrediu e me violentou. A acusação de estupro da modelo Nájila Mendes até agora é um adversário que Neymar ainda não conseguiu driblar. O suposto crime teria acontecido no mês passado, neste hotel em Paris. Eu não fui atrás de relacionamento. Na verdade, o meu intuito era único e somente sexual com ele, era um desejo meu e acabou virando essa tragédia. Nesta semana, o que menos se falou na concentração da seleção brasileira foi sobre futebol. Como é que fica a cabeça do Neymar? Mas eu queria falar sobre esse último mês do Neymar. Você pensa em voltar com o Neymar com a braçadeira de capitão? Enquanto a polícia foi à Granja Comari buscar explicações, o técnico Tite tratou de contornar a crise. Eu tenho 3 anos de convívio com ele. Eu não vou pré-julgar sobre o fato absolutamente nada. Não tenho essa condição. Não faço. Quero ficar muito em paz comigo mesmo. Mas posso afirmar que na relação minha e dele, quando nós conversamos, nós somos leais e sinceros. A modelo conheceu o jogador pela internet. E foi através das redes sociais que o camisa 10 da seleção se defendeu da acusação. E o que aconteceu, né, foi totalmente ao contrário do que falam, do que dizem. Estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora eu vou expor tudo, né, expor toda a conversa que eu tive com a menina, todos os nossos momentos, que é íntimo. Na conversa divulgada pelo jogador, eles marcam um encontro em Paris. Neymar oferece até ajuda com as despesas. A intenção dele era mostrar que a relação entre os dois foi consensual. Em busca de justiça, a modelo filmou um segundo encontro entre os dois ainda em Paris. Assim como? Mas eu vou te bater. Sabe por quê? Eu vou te bater? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. Por telefone, o pai de Neymar comentou o vídeo. E esse vídeo só vai provar que o Neymar que foi agredido. Ela provoca uma agressão nele para ver se ele pudesse revidar quando ele percebe que o que estava acontecendo era uma
Era uma armação, uma armadilha. A jovem que mora nesse apartamento em São Paulo admitiu que enfrenta uma ação de despejo. Mas, segundo ela, a denúncia não foi feita em troca de dinheiro para pagar a dívida. Não, o que eu pedi foi justiça. A única coisa que eu sempre quis foi justiça. Tá aí. Deu para dar uma relembrada no caso Neymar. Já vou chamar o Badá de Chapecó para dar a opinião dele, o Juca de Joinville, mas vamos começar aqui em Floripa com o Fábio Machado. Fábio Machado, como é que você viu, como é que você acompanhou essa semana e toda essa polêmica, cada dia um capítulo, mas aqui não é a novela topíssima, é outra novela, é a novela Neymar. Olha, Mancha, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu fico muito triste, né, que a seleção brasileira, a gente está vendo o carro da polícia na delegação da seleção brasileira, isso é muito triste. O Brasil está disputando uma Copa América, a gente tem um problema fora, com dirigentes, né, com justiça americana, justiça da Suíça, enfim. Mas hoje nós estamos vendo a seleção brasileira virar um caso de polícia. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que um lado está certo, o outro, até quem vai investigar isso é a justiça. Mas a minha maior decepção, e eu vou falar aqui, a minha maior decepção é com relação ao treinador Tite. Porque não era nem para ter convocado o Neymar. Não era para ter convocado o Neymar e eu vou relembrar aqui por quê. Primeiro, e eu já vou abrir um parênteses, alguém vai estar em casa dizendo, mas ele é um craque, é o melhor jogador. Sim, mas eu não estou falando nada disso, ele é um craque, é um grande jogador. Mas o Neymar, ele vinha, primeiro de uma contusão, não vinha bem no Paris Saint-Germain e recentemente ele deu um soco na cara de um torcedor. Então você poupa ele. Você acha que o Neymar vai sair de Paris, vai sair de lá com foco em seleção brasileira? Você acha que ele vai vestir a camisa com aquele, sabe, com aquele ardor, né, de quem coloca aquela camisa amarela? Não vai, ele não tem cabeça nenhuma para a seleção. Aí, para complicar, aí antes dessa tal acusação aí, ou dessa acusação, o Tite disse, ou saiu na imprensa, de que ele não vai ser mais o capitão. Nossa! Eles foram assim, como se tivesse tranquilizado uma nação que não vai ser capitão. Grandes coisas. Aí logo depois vem toda essa situação. DP, agora eles querem fazer a cariação, essas cenas, olha aqui, cenas lamentáveis o que nós estamos vendo aí. Então assim, o culpado de tudo isso, na minha avaliação, é a CBF, é o treinador Tite, que não teve a honra, que não teve a dignidade. Deixa o Neymar, sabe para quê? Até para poupá-lo, para que ele resolva as paradas dele. Que é as paradas dele, né? Isso é as paradas dele. O Neymar, aqui, nós vamos deixar fora da Copa América, não tem problema. O Brasil já ganhou Copa América na Bolívia, na Venezuela com um time reserva. Vocês lembram? O Brasil já ganhou contra a Argentina com um time reserva. O Brasil já foi Copa América sem o Kaká, que era então um grande craque, que pediu na época para descansar. Não tem problema, não vai cair o mundo se o Neymar não jogar. Mas você está poupando o jogador. Sabe aquela história que você é amigo, mas muitas vezes você está prejudicando o seu amigo? É isso que está acontecendo. Você está expondo o Neymar, tira o Neymar, descansa, vai curtir as férias. Eu estou falando isso ainda antes da acusação do estupro. Aí depois ainda teve mais isso ainda. Aí houve o corte. Sabe o que me deixa mais triste ainda, Mancha? É que aquela lesão no tornozelo, a lesão do tornozelo do Neymar, o tornozelo do Neymar teve dignidade, teve honra e teve a coragem que o Tite não teve. Tem até a foto, né? O atacante Neymar fora da Copa América. A CBF confirmou essa desconvocação do atacante de 27 anos. O jogador deixou o campo aos 17 minutos do primeiro tempo na vitória, um jogo amistoso, né? Contra o Catar 2-0, que aconteceu essa semana. Tá aí a foto, ó, ele deixando aí do tal tornozelo que o Fábio falou. Ele se lesionou, tá? Ele se lesionou. Isso. Aí, claro. Tem até a cena, né? A perna do tornozelo dobrando. A turma da conspiração, né? Isso aí foi forjado. Não foi forjado. Ele se lesionou realmente, né? E depois ele mostrou a foto e no lance ali, para quem joga a bola, ele caiu em falso, realmente foi complicado. Mas é difícil, né? O tornozelo hoje tem mais dignidade que o Tite, isso me deixa muito triste. Substituto do Neymar vai ser o William, já li a coluna de Fábio Machado. Fábio queria uma renovação, queria um nome diferente, vai ser o William. Vamos fazer o seguinte, vamos para Chapecó, boa tarde do Sérgio Badá, também a opinião dele sobre o caso Neymar, o assunto que movimentou aí as manchetes, o pessoal da imprensa, não só nacional, né, mundial. O Neymar é um craque aí do mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos para Chapecó perguntar para o Badá a opinião dele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma frase que o Fábio falou e vou jogar para o Badá, que é a seguinte: eu acho que o Tite errou em já ter convocado o Neymar. Será que o Tite pode não convocar o Neymar? Ou tem algum contrato lá da patrocinadora? O Neymar tem que estar em todas. Badá, Sérgio Badá, boa tarde.
Olá, Mancha. Boa tarde. Um grande abraço a todos ligados no nosso Clube da Bola. Um assunto muito complicado, um assunto muito complexo, muito delicado, que a gente acompanha como todos os nossos telespectadores à distância. Como telespectadores, um assunto que tomou conta da mídia nacional e internacional também, né? Então, um assunto extremamente desagradável para uma figura pública como é o Neymar, que já tem se envolvido em outras polêmicas muito mais por aquilo que ele tem feito fora de campo do que aquilo que ele tem feito dentro de campo. É uma pena, porque é um jogador diferenciado. Na pobreza técnica que está o futebol brasileiro, o Neymar ainda, creio eu, que é o melhor, que é ainda um jogador diferenciado, mas tem que estar focado, tem que estar concentrado, tem que estar bem preparado fisicamente, tem que estar com a cabeça boa. Qualquer jogador é assim, e o Neymar não é diferente, né? Então, ele vem aí já numa sequência de fatos desagradáveis, com perda de título lá no PSG, agredindo torcedor, se envolvendo em diversas polêmicas, e essa aí foi a maior de todas, a que ganhou maior repercussão, onde as opiniões se dividem muito. Muitos entendem que o Neymar é responsável por tudo que aconteceu, outros entendem que a moça ali armou tudo isso para ganhar fama e, quem sabe, até dinheiro do próprio Neymar. A impressão que se tem é de que ela fez isso tudo conscientemente, né? Mas o Neymar também vacilou porque é uma figura pública e ele tem que ter maior cuidado em relação a isso. Então, como o Fábio disse, né? A questão jurídica, ver quem está certo, quem está errado, se vai acontecer alguma coisa, se vai dar em nada, que um tem prova, aí o outro apresenta outra prova e daí vem a contraprova e assim vai se tornando uma bola de neve e cada vez o assunto fica mais desagradável. O Neymar poderia ser uma referência para jovens, para as crianças, né? Então, mas esse tipo de assunto só faz desgastar a imagem do Neymar. Ele, como jogador de futebol, hoje, mesmo que ele tenha conquistado uma Olimpíada pelo Brasil, e foi só isso, as últimas passagens do Neymar, ele não fez a diferença na seleção brasileira e não vai fazer. Não vai fazer, porque a gente já comentou várias vezes isso, o Brasil está carente de craques, está carente de grandes jogadores. Olha, você vê o Brasil jogar ali contra o Catar, você para e pensa, sentado no sofá, assistindo a televisão. Mas é isso que nós temos de melhor no momento, em termos de jogadores no futebol brasileiro. Pode discutir um, outro, agora chamou o William, eu também não chamaria. Eu acho até que o Dudu do Palmeiras seria até o nome mais indicado para ser chamado no lugar do Neymar. Se não fosse o Dudu, até o Lucas, né, que foi bem aí na Champions League, mas ele chamou o William. Mas, no geral, o grupo dos jogadores do Brasil é muito carente de grandes craques, como nós tínhamos uma vez. Nós tínhamos 4, 5, 6. A gente conhecia os jogadores do time titular e o que estavam na reserva. Às vezes tem entrado jogadores ali no time titular que a gente quase nem conhece. Então o Neymar é imprescindível. Não sei se tem força de contrato para escalar ele ou não, mas ele, mesmo com todos esses problemas, ele é imprescindível, mas ele poderia render mais para a seleção se tivesse cabeça no lugar, se tivesse focado, se tivesse menos preocupado com coisas extra-campo, mas infelizmente o Neymar não é assim, não tem aquela cabeça focada, já está com 27 anos, né, e poderia ser muito melhor daquilo que ele é se ele tivesse mais foco na profissão dele, que é o futebol. Legal, Badá, muito legal te ouvir, sabe tudo de futebol e de relacionamentos. Esse é Sérgio Badá, exclusivo do Clube da Bola. De Chapecó, a gente vai para Joinville conversar com outro que sabe tudo. Juca Miguel, doutor Juca Miguel, seu cabelo grisalho, seus óculos ali cheios de estilo, para falar um pouquinho como é que ele viu essa semana do Neymar. Já que o Badá deu a opinião dele, quem poderia ser o substituto do Neymar, para ele o Dudu do Palmeiras. Já faço duas perguntas, semana do Neymar e quem seria um bom substituto, hein, Juca? Boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde, Fábio, boa tarde, Badá, os amigos ligados no Clube da Bola. Isso é uma verdadeira balbúrdia, é só isso que eu posso te falar. Neymar é burro, né? É tongo mesmo. Com o mundo inteiro a seu dispor, ele vai pegar aí, né? Ah, Neymar, é juvenil, né? Tinha uma música do Charlie Brown, né? Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu é que não caio no conto do vigário. Caiu! Caiu! Isso é tudo armação da menina. Eu não vou ficar em cima do muro, Mancha. Assim, ó, aqui na RIC tem uma campanha nos intervalos que fala minuto do silêncio e tal, até gravado, acho que com a voz da Marília Gabriela, sobre estupro. A cada 1 minuto, mulheres são estupradas no Brasil. Mas é estupro! Aí eu vou condenar. Aí eu sou o primeiro a mandar cortar fora o saco do cara. Eu sou o primeiro. E vou ajudar se precisar. Agora isso aí...
Ah, não. Ai, perdi meu celular. Ai, perdi meu iPad. Ah, para. E aqui, ó, eu posso falar de boca cheia do Neymar, porque eu sou um dos mais críticos junto com o meu amigo Fábio Machado. Porque o Fábio também não acha que o Neymar é muita notícia fora de campo e pouca notícia em campo. Semana passada, no Clube da Bola, nós falamos aqui que, na minha opinião, o Neymar nem deveria ter sido convocado, porque ele dá soco na boca de torcedor, ele só faz bobagem fora de campo. E o que ele recebe como prêmio? Convocação. Então, eu acho que o Neymar nem deveria estar nessa seleção brasileira. Aí, como bem disse o meu querido Fábio Machado, precisou o tornozelo do Neymar fazer o que o Tite não fez, que era cortá-lo. Né? Eu teria colocado o Dudu, o Lucas lá fez aqueles belos 3 gols, hat-trick, contra o Ajax, mas foi só. A Champions League não jogou mais nada. O William é bananeira que já deu caixa dessa seleção. Estamos falando em renovação, gente? Mas e aí? Que renovação? Com o William? Com esses caras tudo aí, com uma média de idade perto dos 35 anos de idade? Então, o próprio Tite, que é um ótimo cara, que é um baita treinador, que é um cara que tem uma oratória espetacular, precisa também colocar em prática o seu discurso. Claro que tem contrato, mas quer enganar aqui, é igual aquele Jeremy Valk lá, aquele vagabundo que veio aqui, que falou que tinha que dar um chute na bunda de brasileiro, não sei o quê, que hoje está preso, graças a Deus, que agora há pouco foi solto, mas tomara que volte pra cadeia, esse canalha da FIFA, que roubou junto com um monte de gente. É claro que tem contrato, mancha. Tu acha que a atual detentora dos direitos de imagem que não quer o Neymar para transmitir, para dar ibope, para fazer esse terrorismo aí que estão fazendo com a vida dele? Colocaram lá de estupro, um monte de coisa, sem dar ao cara o direito da premissa de que o cara é inocente. Então faltou isso também. Faltou a premissa de que o camarada é inocente. Então eu acho que ele caiu num belo conto do vigário, mancha. E é bom pra aprender. É bom pra aprender que a rede social, ó, ela acaba, né, sacaneando com a vida da gente. Mas foi burro, mas talvez aprenda. Ô, Juca, aproveitar que a gente tá contigo aqui ao vivo, a gente, né, perdeu também, mudando de assunto, acabou o assunto Neymar, vamos passar para frente. Era só para dar essa geral, começar o programa com a opinião dos nossos comentaristas, que é uma opinião forte, né? Uma notícia triste para o esporte catarinense e principalmente de Joinville, né? Perdemos um colega aí que foi o Kaká Martin, eu trabalhei com ele, eu sei que ele conhecia você, que era um fã do Clube da Bola. O que você podia dizer um pouquinho mais pra gente, como é que foi? Pegou a imprensa aí, o pessoal de Joinville de surpresa, né? Ah, mas muito, mancha, muito mesmo. Tá todo mundo triste. Joinville hoje amanheceu, apesar do sol, mas amanheceu um dia muito triste. O Kaká estava fazendo um programa na Rádio Cultura, onde ele trabalhava aqui, junto com o Charles Fischer e tal, chegou para fazer o programa ontem de manhã e passou mal. Aí foi encaminhado ao hospital e tal, mas aparentemente tinha sido só um susto. E no hospital parece que a coisa complicou, ele teve um novo infarto e durante a cirurgia ele veio, infelizmente, a falecer, né? 66 anos, cara. Um cara boa pinta pra caramba. Era um dos diretores também da nossa SESC, que é a Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina. Sempre, mancha, sempre lutou pela classe, por melhores salários, pelos direitos, para que a gente sempre pudesse estar em campo. Na Série A, aí, quando a atual detentora dos direitos de imagem proibiu os repórteres de estar em campo, o que era uma sacanagem, porque daí eles querem fazer aquele showzinho deles lá. O Kaká Martin era um cara que encabeçou. Fizemos aqui em Joinville um manifesto para que os repórteres pudessem entrar em campo, pudessem entrevistar. Aqui em Joinville, carinhosamente, ele era conhecido como Ponto Branco, né? Se a gente puder passar essas imagens de novo. E Ponto Branco por causa dos seus lindos cabelos brancos, né? O Kaká, que era um cara espetacular. Aí, ó, ô Kaká Martin, vai deixar saudades, amigão. Vai com Deus. Aí ele deixa o filho dele, Dudu Martins. 2 netinhas, uma netinha, inclusive, tinha sido avô esse ano agora aí, que passou, que tá passando, perdão. Mas tá aí. Um beijo, ó. Beijo, Kaká. O Kaká ensinou muita gente aqui. Ele nos chamava Fábio Machado, não era só época, mas ele carinhosamente, junto com José Mira, nos apelidava, nós que somos dessa nova geração de jornalismo, de fraldinhas, né? Ah, vocês, fraldinhas, tem muito que aprender, tem que ir atrás da informação, tem que fazer a coisa certa. E o Kaká serviu muito, mas de muita inspiração realmente para todos aqui em Joinville. No estado ele também era muito conhecido e o velório dele às 15 horas na Capela 1 da Borba Gato, enterro amanhã às 11. Saindo do Clube da Bola, eu vou lá dar uma passada para dar um abraço no filho dele, o Dudu, também na sua esposa e, enfim, para a gente poder transmitir um pouquinho de solidariedade realmente nesse momento aí. O Kaká de forma precoce, mas muito precoce, 66 anos nos deixa aí, o que para mim é uma das grandes referências aí, um dos melhores cronistas que já passaram em Joinville em toda a história.
Legal, Juca. Daqui a pouco o Juca volta para falar mais sobre o JEC. Fábio Machado, tivemos agora pela manhã, às 11 horas da manhã, começou lá na Arena Barueri. Oeste Figueirense terminou como começou, sem rede, balançando 0-0. Fala rapidinho desse jogo para a gente já entrar na Série A. Mas só rapidinho, só falar do Kaká, só Ah, rapidinho. sim, por favor, por favor. O Kaká ele ficou muito conhecido também aqui na ilha, aqui em Florianópolis, porque ele chegou a participar do programa Os Comentaristas, na RCE Eldorado, né? Então ele falava lá das coisas do norte, falava do Joinville, enfim, das equipes. Participou também do meio-campo da antiga TVBV, né? Exatamente. Então, assim, eu só assino tudo que o Juca falou embaixo, lamento como colega dele que me seguia e assistia o Clube da Bola todos os sábados. Eu, como vice-presidente da SESC, né, em nome da instituição, também lamentamos muito essa morte e também essa perda. Vai com Deus, viu, Kaká? E é como ele falou, ele chamava de fraldinha, mas aquele fraldinha de quem chama respeitando a nova geração. Não era aquele, né, que não respeitava os novos repórteres. Ele chamava de fraldinha e, ao mesmo tempo, já instruía, já passava orientações. Assino tudo que o Juca falou em relação ao Kaká, que vai deixar saudade. Mancha, vamos lá. Sobre o jogo Oeste Figueirense, 0-0, eu escrevi na coluna hoje de manhã e alertei o seguinte: apesar da semana inteira de trabalho do Emerson Maria, era um jogo muito difícil, muito complicado, e eu escrevi por quê? Porque o time do Oeste é o time mais chato de se jogar futebol hoje no futebol mundial. Eu já vou até exagerar aqui e eu vou explicar por quê. Ano passado, na Série B, teve 19 empates o time do Oeste. Foi o time que mais empatou. Nessa Série B, é o time que mais empatou também. Então, o time que só empata é um time chato de você jogar. Por que é chato de você jogar? Porque eles fazem uma marcação, eles esperam no campo, no seu próprio campo, eles esperam o time chegar no campo de ataque para daí sim afunilar. Então, como é que você ganha de um time desse? Criando variações, tendo posse de bola, apostando no drible e, principalmente, não perdendo a oportunidade de marcar quando ela surgir, porque ela vai ser rara. E o Figueirense fez isso. O Figueirense fez uma boa partida. Se eu falar aqui que o Figueirense não jogou bem, eu vou estar sendo injusto. Eu acompanhei a partida. O Figueirense foi mais presente no primeiro tempo. O Figueirense foi mais presente no segundo tempo. É bem verdade que em um determinado momento se jogou para frente, abriu a possibilidade do contra-ataque, mas era o risco que corria. E aí, qual foi a jogada? 14 minutos do segundo tempo, uma bola, olha que mancha, você fazia. E aí não dá para perder. Fazia. Não, o Felipe Matheus, é isso? Não, esse menino que veio junto com o Tony, que joga no meio de campo ali. Produção, me ajuda que me deu um branco agora do garoto aí. E ele perdeu, não pode perder. Né? Não pode, Matheus Felipe, não pode perder. Era a chance, fazia ali, acabou 1-0. Placar ruim? Depende. Vai depender do jogo de terça-feira. Se o Figueirense ganhar terça-feira aqui, esse empate foi um baita de um resultado. Se o Figueirense tropeçar na terça-feira aqui no Scarpelli, que é o último jogo antes da parada da Copa América, esse resultado vai ser lamentado, porque o Figueirense começa a se afastar do grupo dos primeiros. Qual é a lição desse jogo de hoje? Dá para subir? Dá. Figueirense vai ter que melhorar ainda muito. Mas é um resultado dentro, né, do aspecto ali, Oeste, de um time que empata muito, é um resultado considerado normal. Olha, diferente do que a gente está acostumado, a Série A, a 8ª rodada da Série A, começou na sexta-feira. Vasco e Inter em São Januário, o jogo que aconteceu ontem à noite. O torcedor do Vasco está animado. A primeira vitória do time carioca aí na competição. Conseguiu deixar a zona de rebaixamento, não, deixar a última posição. Ainda está na zona de rebaixamento e adivinha quem que o Vasco empurrou lá para baixo? O Avaí, Fábio. Já a gente vai falar do último jogo do Avaí contra o Inter lá em Porto Alegre, né? Acabou sendo derrotado 2-0. Isso aí, o Vasco abriu 2-0 no primeiro tempo, o Colorado Gaúcho descontou na segunda etapa, placar para o Vasco 2-1. Tá aí o gol do Vasco, a gente vai ver o gol do Vasco, o cara pega bem na bola, acho que esse primeiro foi do Andrei, enfim, 1-0, depois faz o 2-0, o Colorado empata só no segundo tempo, jogo ruim para o Avaí, que empurrou o Avaí lá para baixo. A gente também tem imagens do último jogo do Leão, Inter e Avaí, lá em Porto Alegre, Fábio. Esse resultado do Vasco, ele aumenta, né? Evidentemente que aumenta muito mais ainda a pressão que tinha sobre o Avaí para o jogo de hoje contra o São Paulo. Aliás, o jogo amanhã, né? Amanhã. Não, o jogo é hoje. O jogo é hoje, tá certo. É que o Figueirense jogou, tá certo. O jogo é hoje, calma. O jogo é hoje, na ressacada, aumenta muito mais a pressão ainda. O time do Vasco fez o que o Avaí tem que fazer hoje. Muitas vezes se superar na parte técnica, mas demonstrar atitude, demonstrar vontade de vencer. Porque assim, Mancha, o que acontece? O Avaí está muito tempo sem vencer. A última vitória foi no Campeonato Catarinense. Então, quando você vai passando rodada sem vencer, o peso vai aumentando,
a bola fica mais pesada, o gol do adversário parece que ele vai diminuir em tamanho, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. E aí o Geninho falou ontem na coletiva, ele falou correto. A hora que sair a primeira vitória, você vai tirar um elefante da cabeça, das costas. E ele falou certo. O Avaí precisa de uma vitória, não que uma vitória vai tirar o Avaí do rebaixamento, pelo contrário, mas tira pelo menos essa tensão. Em alguns jogos o Avaí tem jogado bem, mas está faltando essa autoconfiança que o Avaí precisa fazer. Agora, vai enfrentar um adversário na mesma situação. O São Paulo também está assim. Eu ia perguntar, em Porto Alegre o Avaí jogou mal? O Avaí jogou bem na primeira etapa. Né? Mas não marca, não faz o gol. Mas não marca, mas não cria oportunidade. Quando eu digo jogar bem, o Avaí anulou bem as jogadas do Internacional, anulou bem, equilibrou o jogo. Né? O torcedor, por exemplo, do Colorado, ele foi para o vestiário preocupado. Estão aí as imagens. O Avaí bem distribuído, certinho, uma boa ocupação de espaço. Olha lá, ó, sempre antecipando, sempre aparecendo. Mas um jogo desse, você não pode contar somente com o sistema defensivo, você tem que atacar também. Você tem que fazer o seu gol. Né? Você leva 0-0, opa, vamos jogar por uma bola. No segundo tempo não aconteceu isso. Aí o Avaí perdeu um pouco de pegada, né? Aí eu não vou culpar o Geninho dessa vez, eu acho que as alterações que ele fez ali ele tinha que fazer, só que daí apareceu o Guerreiro, né? Uma boa fase, excelente, na minha avaliação, falhou o bom zagueiro Betão, falhou pelo alto, falhou depois na hora de dar o bote. E o segundo gol é característico, é aquele gol de cartilha, né? O Avaí se joga para frente, vai em busca do empate de qualquer jeito, abre o espaço para o contra-ataque, o time do Internacional aproveitou muito bem, fez 2-0. Primeiro tempo, bom. Quando eu digo bom, é razoável, né? Equilibrou as ações. Agora falta a força ofensiva e falta essa questão psicológica. O Avaí precisa de uma vitória para tirar esse peso que está ali, está em cima de todo mundo, em cima do treinador, da comissão técnica, dos jogadores. Olha só que legal, quem vai no jogo hoje, quem for ao jogo hoje entre Avaí e São Paulo, presta atenção nessa ação muito legal que vai acontecer hoje na Ressacada. Se você vai acompanhar essa partida, olha só, o Leão da Ilha está participando de uma campanha de arrecadação de alimentos em prol do Serene, Centro de Recuperação Nova Esperança, que há 30 anos vem recuperando dependentes químicos e suas famílias. 15 mil atendimentos, 6 unidades de tratamento em 2017 e 2018. Olha só, Fábio, foi reconhecido como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. Legal. Os pontos de coleta vão estar nas entradas dos setores A, B, C, D e também camarote. Se você vai no jogo, não esquece, leva 1 quilo de alimento aí, dá para passar no supermercado, comprar ali no armazém e levar, que vai ajudar muita gente. Vamos continuar falando de Série A. A semana não foi boa para os representantes de Santa Catarina, não. O Avaí, a gente viu ali, perdeu em Porto Alegre, e a Chape acabou tropeçando em casa diante da forte equipe do Palmeiras, de Filipão e tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos para Chapecó, para o Badá falar para a gente aí o primeiro gol. Cara, até deitado ele conseguiu dar o passe pro o nosso atacante do Palmeiras ali. Vamos conversar com o Badá para ver o que o Badá achou desse jogo. Teve VAR, olha lá, tá lá no cantinho vendo o VAR já. O árbitro tava lá no cantinho, o Badá assistindo de novo a cena porque ficou com dúvida. Como é que foi essa derrota? 2-1, tava 1-1, o Palmeiras conseguiu ainda sair com os 3 pontos. Pois é, Mancha, mas foi um bom jogo, viu? Foi um bom jogo de futebol e uma boa atuação da Chapecoense. Tanto é que a Chapecoense perdeu o jogo e saiu de campo aplaudido pelo seu torcedor, que não é comum. O torcedor da Chapecoense nos últimos anos, eu acho que em todo lugar, tem sido muito exigente com o time, mas reconheceu o esforço do time, o empenho da equipe comandada pelo Ney Franco, que fez um jogo, quem assistiu o jogo vai concordar comigo, absolutamente igual ao time do Palmeiras. Só que contra esses grandes clubes, e principalmente o Palmeiras, é um elenco maravilhoso, é um elenco fantástico, é um elenco milionário, né? Então não se pode errar. E aí no primeiro tempo a Chapecoense cometeu 2 erros de defesa, 2 erros defensivos, e o Palmeiras fez 2 gols. Largou na frente com esse gol aí do Dudu atravessa a grande fase, é uma injustiça, não está na seleção brasileira. O Gum dividiu a bola com o atacante do Palmeiras, não teve cobertura, o Brian tentou dar o bote, sobrou para o Dudu não perdoou, fez 1-0. Antes disso, a Chapecoense tinha feito um gol, que a gente viu ali com o Rildo, o pé do Rildo adiantado em relação ao zagueiro do Palmeiras. Foi um crime, porque era 1-0 para a Chapecoense. Porque no primeiro tempo o jogo foi muito aberto, o jogo foi lá e cá, os dois times atacando muito. E o Palmeiras é assim. O Palmeiras que a gente vê jogar na televisão foi o mesmo que a gente viu jogar aqui na Arena Condá. Primeiro tempo marcando em cima, marcando pressão, saída de bola, Chapecoense com dificuldade para tocar a bola lá no campo de defesa, para sair para o jogo, até que o Palmeiras fez 1-0, daí, auxiliado pelo VAR, a Chapecoense empatou com o Everaldo em 1-1 e
foi um pênalti escandaloso, que nem precisava de VAR, o Davidson colocou a mão na bola, e aí uma cobrança de lateral, isso é jogada ensaiada, que o Dudu cobra o atacante, cobra lateral, aí o Felipe Melo cabeceia para trás, dá casquinha, o Douglas afastou mal e o Marcos Rocha acertou aquele belo chute ali, que a bola foi na gaveta, não teve chance para o Tchepo. Foi o primeiro tempo muito movimentado, agradável, bom de se ver, os dois times jogando muito, poderia ter sido 2-2 se o pé do Rildo não está adiantado naquele gol que foi anulado corretamente pelo VAR. Mas no segundo tempo, o Palmeiras que é tanto cobrado, que muitas vezes a imprensa lá de São Paulo cobra tanto, né, do centro ali do país, que às vezes o Palmeiras joga feio, às vezes o Palmeiras se retrai, e foi o que fez o Felipão. Colocou o seu time na defesa, não teve vergonha de se defender, teve momentos que se defendeu com 11 jogadores no campo de defesa, Chapecoense com posse de bola, volume de jogo, indo para frente. Ney Franco é um técnico corajoso, terminou o jogo com um volante, começou no 4-3-3, com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. E no decorrer do jogo foi tirando volantes e colocando gente de frente. Terminou com um volante, que era o Eli Carlos, com o Márcio Araújo na lateral direita e os demais jogadores todos, mas um time bem organizado. E a Chapecoense criou a oportunidade, principalmente num chute. Foi um crime, um chute do Everaldo, do meio da rua, que ela tirou tinta da trave do Everton e acabou não entrando, e acabou o Palmeiras, que completou 30 jogos sem saber o que é uma derrota, fazia 8 jogos que não tomava um gol, para ter uma noção da qualidade do elenco do Felipão, que roda o time e o time não perde em qualidade, é o grande favorito para conquistar o título. Mas a Chapecoense valorizou, isso dito pelo próprio Felipão, valorizou muito a vitória do Palmeiras, tanto é que o torcedor reconheceu e aplaudiu o time. Uma coisa é você perder para o Fortaleza em casa, outra coisa é você perder para o Palmeiras, e jogando bem e se empenhando. Então as últimas 2 atuações da Chapecoense foram esperançosas, contra o Cruzeiro, quando ganhou de 2-1 lá, e mesmo na derrota contra o Palmeiras. Agora, segunda-feira, tem o Goiás lá no Serra Dourada. Aí é jogo do mesmo patamar. O Goiás tem 9, um jogo a menos, o Chapecoense tem 7. É jogo de times que estão muito próximos aí da tabela de classificação. Só quero 2 registros aqui rapidamente, Mancha, ainda sobre o Neymar, que já é assunto encerrado, mas o meu amigo Ângelo Tomazelli diz o seguinte, ó: Neymar é igual tosa de porco, muito berro e pouca lã. O Ângelo Tomazelli, Galdério Romani Filho também, fazendo uma referência aí que para a Copa América deveriam convocar só jogadores aqui do Brasil. Então, é os assuntos que o torcedor vai interagindo conosco aqui ao vivo no Clube da Bola, que felizmente, depois eu falo disso, tem uma audiência espetacular aqui em Chapecó, em toda a outra região. Toda a nossa região. Tem mais mensagens que depois eu vou registrando. Legal, Badá. Daqui a pouco o Badá lê outras mensagens. Vamos convocar outro titular do programa, direto de Itajaí. O espaço é para o meu xará, Marcelo Nunes, que chega com as informações do Brusque. Sensação da Série D Nacional, invicto na competição. O Brusque segue embalado com o grande trabalho do técnico Vaguinho Dias, que o Fábio é fã, hein? Chega mais, Marcelo. Fala Mancha, fala pessoal ligado no Clube da Bola em todo o estado. Hoje participo com vocês aqui do estádio Camilo Mussi, a casa do Almirante Barroso, o representante de Itajaí na Série B do Campeonato Estadual. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre a Série B catarinense, que já está rolando. Vamos aos jogos da terceira rodada no fim de semana. Antes, Mancha, é claro que eu sou obrigado a abrir essa participação falando do Brusque e da campanha sensacional que o Bruscão tem feito na Série D do Campeonato Brasileiro. 5 jogos, 5 vitórias sob o comando do Vaguinho Dias. É a primeira vez desde 1959 que um time catarinense vence os 5 primeiros jogos que disputa em uma competição nacional. Algo realmente louvável, até do ponto de vista, digamos, estatístico, que esse Brusque do Vaguinho Dias tem feito. Outro ponto importante dessa campanha do Bruscão na Série D do Campeonato Brasileiro: até aqui o Brusque é a equipe com a melhor campanha entre todas as 68 equipes na 4ª Divisão Nacional. Mas o Brusque caiu em um grupo fácil, em um grupo, digamos assim, leve. Nessa competição nacional tem o Gaúcho de Passo Fundo, que está, por exemplo, jogando uma terceirona estadual. Que nada, eu acho que dentro de campo ali são 11 contra 11. Pergunta para o Joinville, que na teoria tinha um grupo mais fácil, né, Juca Miguel? E acabou ficando pelo caminho. Futebol tem que se respeitar os adversários e saber se valorizar o trabalho que é feito na parte técnica, na parte tática, comandado muito bem pelo Vaguinho lá na equipe do Brusque. Soube montar esse elenco, soube trabalhar, a diretoria também tem seu mérito. E agora, claro, o Brusque que joga contra o Boa Vista no domingo, amanhã, às 18 horas lá no Rio de Janeiro, já tem a sua classificação antecipada e agora, claro, tem que ter foco e concentração, até porque a fase de mata-mata bobeou, perdeu
está fora da competição nacional. Esse é o Brusque, muito bem comandado pelo Vaguinho Dias. Eu deixo uma pergunta no ar aí para ti, Mancha, para os amigos do Clube da Bola. Será que não pintou o momento, a oportunidade do Vaguinho por todo esse histórico que ele tem no Campeonato Catarinense e também, claro, agora na Série D do Campeonato Nacional pelo Brusque, com bons trabalhos aí no Atlético Tubarão, no Inter de Lages, no Marcílio Dias e agora no Brusque? Será que não está pintando o momento do Vaguinho ter uma chance em um grande do futebol do estado? Eu deixo isso com vocês. Mancha. Ah, que danado, hein? Deixou uma perguntinha, eu passo pro Fábio Machado. Fábio, é contigo? Não, olha, eu já venho falando no Vaguinho aqui há muito tempo. Quem conhece o trabalho aqui, desde quando ele treinava o Internacional de Lages. Ele fez um belo trabalho, depois ele foi para o Tubarão, depois ele foi para o Marcílio. Então, a carreira do Vaguinho, ela é ascendente e merece os nossos aplausos, porque sabe realmente trabalhar com o seu grupo. Eu conversei com ele pessoalmente agora no encerramento do campeonato, e aí eu coloquei até na nossa coluna, né, uma história muito curiosa, né? Quem trouxe ele foi o Lauro Búrigo. Lauro Búrigo era treinador do Hercílio Luz de Tubarão e o Vaguinho era meia-direita, tinha vindo da Ponte Preta. Mas eu vou responder a tua pergunta. Aliás, eu quero achar a palavra aqui correta. Essa pergunta do Marcelo, eu já poderia ter respondido antes. Eu não respondi, sabe por quê? Em respeito aos clubes que ele trabalhou. Né? Se eu dissesse assim, um grande do estado de Santa Catarina, eu sei o que ele falou. De repente treinar o Criciúma, de repente treinar o Joinville, um Avaí, Figueirense, a Chapecoense. Mas eu nunca quis trazer esse assunto aqui para não desrespeitar as camisas do Inter de Lages, do Tubarão, entendeu? Do Marcílio. Do Marcílio e do próprio Brusque. Mas é claro que a carreira dele é ascendente e ele sim tem o espaço hoje, qualquer time que ele quiser em Santa Catarina. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando da Série D. Se o Brusque pisou no acelerador, o Joinville está com o pé no freio. Fui dar uma olhadinha na tabela. No grupo, o Jack é o último. Quem vai contar pra gente toda essa história é o Juca Miguel, direto de Joinville. Vem de mais uma derrota. O Maringá, na semana passada, encarou o Jack e venceu por 1-0. É isso mesmo, Juca Miguel. Na matemática, não dá mais pro Jack. Fui dar uma olhada na tabela, ele é o último do grupo. Ih! O Marcelo Nunes tem que me encher o saco aqui em Joinville. Eu tô apanhando de todo mundo aqui, ó. Qualquer timezinho que monta aí, pega lá 11 barrigudinhos, vem aqui e ganha do Joinville. Qualquer time. Na teoria, o Joinville hoje, eu sempre brinco com vocês, tal, mas, ô Fábio, pode tirar o Joinville desse esquema do time grande, tá? Foi grande. Aquele Joinville que você falou, que quando ia no Adolfo Konder, depois ia na ressacada, que o Joinville já entrava ganhando de 1-0, acabou. Que esse Joinville já não existe mais. Tem que trabalhar para resgatar esse Joinville. Hoje, qualquer timezinho, qualquer amontoado de 11 jogadores ganha. Esse time do Maringá, que nós estamos vendo as imagens aí, ó, com toda certeza absoluta não perderia para nenhum time no Campeonato Catarinense. Nenhum. Nem para o Hercílio Luz. Aliás, o Hercílio Luz, que todo mundo aqui desdenhou, o Hercílio Luz está praticamente classificado da próxima fase, né? O Vaguinho Dias, sim, o Fábio, presta atenção no que eu vou te falar. O Vaguinho Dias quase implorou para vir para o Joinville. Quase implorou. Pode conversar, o Vaguinho não nega isso. O Vaguinho quase implorou para vir para o Joinville. Que torceu o nariz, porque ele pegou um Marcílio aí, deu sorte. Pô, ele deu sorte no Inter, deu sorte no Tubarão, aí vai dar sorte. O cara é bom. O cara sabe montar time de futebol. Olha o que ele fez no Brusque. Olha o que ele fez. O Júnior Pirambu, eu falei aqui no Clube da Bola, terminou o estadual, vai lá e pega o Pirambu do Metropolitano. Não trouxeram? Esse Pirambu aí não é fazedor de gols, tá aí? Levou o time do Brusque pra cima e pra baixo. Thiago Alagoano, outro ex-Joinville, Fábio. Outro que tava aqui, tá lá carregando o Brusque nas costas. Então, aqui em Joinville, Fábio, os caras acham que tem a fábrica da farinha, sabe? Do pão. Vamos colocar aqui, fazer. Os caras sabem nada. Esse cara que saiu aí, essa turma que saiu junto com o Agnello, não sabe nada de futebol. Nada versus nada. O resultado tá aí. O Joinville eliminado da Série D com uma rodada de antecedência. Eu brinco aqui, ó, que se montar um time na cadeia, que tem aí lá rapaziada que joga uma bolinha, é melhor que o Maringá e, consequentemente, é melhor que o Joinville também. O time é horrível, Fábio. Fábio, sem sacanagem. Nós pegar aí um mistão, Rick Floripa, Rick Chapecó, com Badada e técnico, e Rick Joinville, a gente incomoda o Joinville. Lamentável o que fizeram. Time, né? Com essa história, Fábio Machado, com esse Joinville que você conheceu, com esse Joinville que você fala que já saía de casa, o Joinville já estava vencendo por 1-0, não existe mais. Tem que tentar resgatar. Acabaram, afundaram, mataram o Joinville que um dia encantou o Estado.
Ô, deixa eu só responder pro Juca ali, já que eu fui citado, né, várias vezes. Fui citado. Ô, Juca, olha aqui, ó, eu sempre falo aqui, e é verdade, né, que o Joinville é aquele time que hoje você olha pelo retrovisor, né? E eu canso de elencar aqui aquele time dos anos 80, que de fato é verdade. Chegava aqui no estádio Orlando Scarpelli, se você botasse só a camisa do Joinville, já era 1-0 para eles. Já era 1-0 para o Joinville. Chegasse no Adolfo Konder ou na ressacada, botasse só a camisa ali pendurada na trave, já era 1-0. Aí depois o Nardelli ia fazer o 2, o Maringá ia fazer o 3º, o Paulo Egídio, enfim, era um timaço. Mas tu tocou num ponto muito importante, que o Joinville tem que se reposicionar no cenário do futebol. Não desrespeitar o passado, mas entender que só olhar para o retrovisor não é a solução. Então é hora de entender que o Joinville hoje é um time lanterna na Série D, não existe a Série E, né? É um time que há muito tempo só faz figuração no Campeonato Catarinense, perdeu a vaga entre os 4 grandes para a Chapecoense veio devagarzinho e ocupou a vaga que era do Joinville hoje. E se a gente coloca ainda o Joinville como favorito nos campeonatos catarinenses, é por respeito pelo seu passado. Mas está na hora de fazer o meia-culpa. Está na hora dos dirigentes, e aí eu incluo todo mundo, vocês, imprensa, ou nós, imprensa, torcedores, sociedade, dizer o seguinte, galera, o passado está lá, é só retrovisor. O Joinville precisa se recondicionar, precisa se reinventar, porque senão eu temo pelo futuro do Joinville. E eu não tô aqui brincando, não. Eu temo que vire uma Portuguesa, eu temo que o Joinville, sei lá, vire um São Caetano que está aí tentando se resgatar. Porque isso acontece no futebol, isso acontece, vai desmobilizando toda aquela sociedade em volta. Então, assim, a gente brinca, olha no retrovisor, olha, glorifica o passado, vamos glorificar o passado, mas temos que estar com o pezinho muito calçado no presente. O Joinville precisa se reinventar, sem soberba, sem orgulho, muito pelo contrário, com toda a humildade possível, que teve lá em 76, quando fizeram a fusão do Caxias com a equipe do América. Olha só, o Wendel Oliver fala assim, eu concordo com o Fábio, não era nem para ter convocado o Fal-Fal. É o Caicai em inglês, né? Que o Wendel aqui é cheio da... Aliás, eu só queria falar... bilíngue, o Wendel é bilíngue. Falar, o Neymar está numa fase tão ruim que ele está apanhando no campo e fora do campo. Ó, o Gerson Luiz fala assim, ó, boa tarde, meu querido, já estamos prontos em frente à TV, na expectativa de mais um programa líder de audiência. Olhos, ouvidos, atentos e chimarrão. Para mais esse programa, Gerson Luiz, que é árbitro da CBHB, Confederação Brasileira... Não tem nada. Não tem nada contra chimarrão. Faz tempo que eu não tomo. Faz tempo que eu não tomo. Chimarrão é bom, CBHB, Confederação Brasileira de Handebol, deve ser. O Gerson que é de Lages, ligadinho no programa. Olha só, essa semana aconteceu um fato que foi o seguinte. Um repórter colega nosso de outra emissora, da Rádio CBN Diário, Jâniter Decordes, foi agredido por um homem chamado, entre aspas, dito torcedor, enquanto cobria o treino do Avaí no centro de treinamentos do clube. Aconteceu na quarta-feira. O centro de treinamentos é fora da ressacada. Quem quiser chegar e ficar no alambrado pode chegar para ver o treino. O Jâniter, ele até fez um postzinho, né? Colocando nas redes sociais que ele está bem. Turma, gostaria de coração de agradecer a todas as mensagens recebidas por aqui. Face, Instagram e WhatsApp. Pelo ocorrido na tarde desta quarta-feira. Violência não leva a nada, eu estava apenas trabalhando e ser agredido verbalmente e fisicamente com um tapa no olho é triste, colocou o Jâniter no dia 6 de junho, eu acho que foi de madrugada, 1h26 da madruga, ele colocou esse postzinho aqui, a gente, né, tá contigo, Jâniter, isso aí, não tem nem palavras, Fábio, para dizer isso aí, o torcedor fica brabo com um comentário e vai agredir um repórter que está fazendo o seu trabalho. Eu sei que você quer falar um pouquinho, mas nem vamos dar muita atenção, que é dar moral pro bandido. Ninguém vai dar moral não, só para dizer que eu liguei pro Jâniter, conversei com ele. Sim. E ele foi muito grande, assim, né? Ele disse, não, Fábio, não é a torcida do Avaí, ele falou, vou continuar trabalhando lá. Foi um cidadão lá que... Vou continuar fazendo meu trabalho profissional e claro que é profundamente lamentável, ninguém vai defender a violência em qualquer circunstância, não há defesa para a violência, não tem como. A Caete se solidarizou, a SESC se solidarizou também. E a gente também aqui do Clube da Bola tá junto com o Jâniter, nosso parceiro. E quantas vezes dividimos aí as coletivas juntos, trocando ideia, um ajudando o outro. Jâniter, estamos contigo. Vamos para o intervalo e já voltamos.